E aí galera, beleza? Pastor Marcos aqui, a gente está começando mais um Coletivo Talk, o nosso podcast do Coletivo Urbano, onde a gente conversa aqui sobre a realidade da vida acadêmica, das profissões depois, e que bom que você está aqui com a gente. Espero que hoje seja muito proveitoso para você. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, que é a Aline. Aline, valeu por ter topado participar com a gente aqui. E se apresenta aí para a galera, fala de você, o curso que você faz. Meu nome é Aline, eu faço Direito lá na UFJF, no campus de Valadares. Você está em qual período? Estou no 5º período, por causa da greve, mas o que mais sobre a faculdade é isso. Ótimo, coisa boa. Aline, e você se casou, você já estava na faculdade, né? Já tinha começado o curso, Sim. Certo? Sim. Como é que foi tomar essa decisão aí? Conta pra nós. Então, envolveu muita oração, muito aconselhamento, Uhum. mas acho que foi algo assim que fazia sentido na minha realidade. Uhum. Talvez talvez não seja algo para todos assim. Não é algo que eu, sei lá, seria imposto, nada disso. Uhum. Mas para mim fez sentido, porque eu acho que muito do que eu ouvi sobre não me casar tinha mais a ver com uma ideia de rota perfeita que a pessoa tinha que seguir durante a vida. Uhum. Então você tem que fazer a faculdade, formar, ter um emprego estável e se casar e depois ter filhos. E é um planejamento bom, Uhum. mas nem sempre as coisas seguem esse rumo. E eu acho que, por vezes, a gente se prende demais a isso e toma isso como regra. Uhum. Então, na época, a gente avaliou vários fatores, né? Tomamos cuidado, assim, para sermos responsáveis e sábios. Então, eu acho que... Não foi uma coisa no impulso, né? Tipo, Não. vamos casar amanhã e pronto. Não. Por isso que eu, assim, falo que não é algo que é para todo mundo, ou que eu aconselharia para todo mundo. Eu acho que precisa de... a pessoa precisa de ter condições para isso. Uhum. Mas a questão é a motivação por trás, né? Uhum. Por que você está casando e o que o casamento significa para você. Eu entendo que para as pessoas, talvez no mundo, lá fora, não vai fazer sentido. Uhum. Mas dentro de um contexto cristão, o casamento ganha outro significado, sabe? Uhum. Uhum. E você tinha quanto tempo de namoro quando vocês casaram? A gente se casou com uns 5 anos de namoro no total. Uhum. Uns 4 de namoro, 1 de noivado. Uhum. E aí, você ter falado de considerar o seu contexto, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se você se casa só depois de formar, depois de talvez já ter um emprego, seria um namoro aí de 10, 12 anos, que pro crente é um tempo absurdo, né? Sim. Uhum. Abrir margem para tentação, né? Uhum. Uhum. Então, eu sei que para o pessoal lá fora isso pode ser motivo de, não sei, de zombaria, sei lá, mas é que nem a gente falou, no contexto cristão é o que faz sentido, é o lugar, o casamento foi criado para isso, né? Tem todo um significado do que deve ser vivido ali na vida a dois. E até porque, pro descrente, a perspectiva é outra, né? Sim. Na questão da pureza, de se guardar, de se manter ali puro até o casamento, de você ter um relacionamento conjugal só depois de casar mesmo, né? Uma relação sexual. Pro ímpio isso não faz diferença, então ele não está com pressa de casar, o que pro crente é uma outra questão. E as suas amigas da faculdade, quando descobriram que você ia casar, como é que foi isso? Como é que elas reagiram? Então, na faculdade, eu não achei que foi um ambiente hostil para mim. Para mim, na minha realidade, mas eu já ouvi muitos relatos de gente que
casou na faculdade passou por isso. Uhum. Mas as minhas amigas que não eram da igreja, eu acho que a princípio elas, não sei, não, talvez se assustaram com a notícia, mas... Rolou umas piadinhas, alguma coisa? Mais ou menos. É porque, assim, elas entendiam a minha visão das coisas. Uhum. Então, de acordo com a minha visão, elas viram que fazia sentido mesmo. Uhum. Agora, assim, de professor eu já ouvi, mas nada nunca foi direcionado a mim, assim. Uhum. Uhum. Eu já ouvi, assim, dando aula em geral e falando muito mal do casamento e como se fosse algo que diminuísse a mulher ou que atrapalhasse a vida, a carreira da mulher. Não era nem, tipo, o casar na faculdade em si, mas era o casamento em instituição, né? Sim, o Professor, casamento em geral. E muito pior se fosse mais cedo, então. Aham. Então, esse tipo de comentário eu ouvi durante aulas, assim, no início do curso. Mas, assim, entrava no ouvido e saía pelo outro. Porque eu não tinha o que fazer. Entendi. E além de se casar durante a faculdade, e aí logo no início você engravidou, né? Sim. Bem no início ali do casamento, com 2 semanas já veio uma gravidez, né? E assim, como é que foi pra você parar e falar assim, puxa vida, agora eu tô grávida, eu tô na faculdade, e aí, como é que foi, como é que o seu coração ficou com isso? E o que que você pensou de como é que vai ser daqui pra frente? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi. Foi bem desafiador no início, foi bem difícil. Porque não foi planejado. Uhum. Mas foi um momento assim que Deus fortaleceu muito a nossa fé e nos instruiu, nos ajudou a crescer mais em fé mesmo. Uhum. Porque, de fato, quando as coisas fogem do planejamento, às vezes até para o crente é difícil confiar. Uhum. Mas acho que olhar para gravidez como algo que é um presente de Deus, assim, como algo que vem do próprio Deus, isso faz toda a diferença, fez toda a diferença. Uhum. No sentido, assim, de que pra gente ficou parecendo que era o momento errado, Uhum. mas a gente sabe que não é. Porque se a gente crê que Deus comanda as nossas vidas, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão dele. E que ele é infinitamente sábio, né? Como que eu posso virar para ele e falar, Senhor, acho que o Senhor errou nisso. Uhum. Então, isso me ajudou, isso me confrontou Uhum. bastante na época. Mas ao mesmo tempo me consolou, porque eu não tô largada ao acaso. Uhum. Não foi um acidente. Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença. E aí, na questão da faculdade, agora é reajustar Uhum. os planos que eu tinha, trancar por um período, se necessário, mas não pretendo desistir ou nada Uhum. disso. Uhum. Apenas discernir o tempo agora, no momento que for preciso parar, né, que Uhum. o bebê precisar de mim ali, eu vou me dedicar somente àquilo. Mas eu sou muito grata a Deus porque eu sei que eu também tenho uma rede de apoio muito grande, Uhum. tanto na minha família quanto aqui na igreja. Então eu sei que eu não estaria sozinha, Uhum. Isso faz muita diferença, né? com certeza. E é o diferencial, você ter citado a família na fé, isso é um ponto legal, porque Sim. talvez muitos se assustem ainda mais com a ideia da gravidez, e seja enquanto cursam a faculdade ou não, Sim. justamente por não ter tanto apoio assim, né? E na verdade, a sociedade hoje acaba encarando filho como um atraso de vida, né? A Bíblia fala que não, são herança do Senhor e que a prosperidade, na verdade, tem a ver com ter muitos filhos. E hoje seu coração está mais em paz? Você consegue ficar mais tranquila? Sim.
que nem eu falei, é um processo, né? Uhum. E eu acho que durante toda a nossa vida, Deus vai usando os acontecimentos para moldar o nosso coração de acordo com a palavra dele, com a Uhum. vontade dele. Então, isso mesmo que você falou sobre a questão de olhar para os filhos como aquilo que a Bíblia diz que eles são. Uhum. Então, uma gravidez não é motivo de desespero. Uhum. É claro que eu não estou diminuindo dificuldades que ela possa envolver, nem Uhum. nada disso, mas nisso tudo na vida envolve essas dificuldades. Agora, olhar para a situação como a Bíblia diz que ela é, né? Então, os filhos, eles não são motivos de desespero, motivo, as pessoas quase que encaram como que um castigo, uma Aham. maldição. Aham. E a Bíblia diz o contrário, diz que são bênção, diz que são herança do Senhor. E é uma vida, Uhum. é uma vida. Eu acho que é um momento, assim, que Deus foi trabalhando muito no meu coração para eu olhar para situação da maneira que ele diz Uhum. que é. O que ele diz que é uma bênção, o que ele diz que é bom. Uhum. Então, eu vou considerar isso bom e eu vou considerar isso uma bênção. Uhum. E, de fato, quando a gente passa a encarar as coisas dessa forma, a gente vê que, de fato, é uma bênção. Uhum. De fato, é bom. Não é só... A gente consegue experimentar isso Não é na só um prática. discurso, né? Não é, Aham. exatamente. Uhum. E são coisas que pela fé a gente aprende, né? Porque, Sim. de fato, eu lembro que quando a Luana e eu descobrimos a gravidez, pra gente foi um susto também. E olha que a gente já tinha um tempo de casado, a Luana formada, eu formado, e ainda assim a gente... porque apesar da gente já querer, mas você fica naquele negócio, não vai vir por agora, né? Mas é curioso como Deus vai realmente trabalhando no coração, e eu imagino que para você, com essa realidade da faculdade, que já é uma novidade, aí casando ainda enquanto cursa, e aí vem esse filho não planejado, é realmente uma obediência que você teve que aprender, né? Aprender a olhar Sim. pela perspectiva correta, aprender a olhar pela perspectiva bíblica. E como é que foi o coração do Thales nisso tudo? Como é que ele lidou com isso em relação ao fato de você estar na faculdade mesmo? Qual que foi a importância do Thales na sua vida até aqui, né, nesse período, já depois de casado, né? Porque no namoro é aquela questão, eu não vou falar mais divertida, mas assim, com menos responsabilidades, Sim. né? E agora não, agora ele é o homem da casa e caiu 1 milhão de responsabilidades no colo dele. E aí, qual a importância do Thales e como é que ele te ajudou a lidar com tudo isso? O Thales foi essencial nisso tudo. Porque ele... Claro que ele também passou por um misto de emoções. Uhum. A questão da mudança brusca e agora da responsabilidade ali. Eu já não... Que nem eu falei, a gente teve que mudar os planos das coisas. E talvez isso tenha assustado ele, questão financeira. Agora é recalcular tudo, né? Uhum. Mas é muito interessante, a gente vive isso no dia a dia. Às vezes um tá mal, um tá assim, fraco na fé, Uhum. difícil de acreditar. E nesses dias o outro tá mais firme. E aí um prega pro outro, sabe? E Uhum. já houveram momentos em que eu precisava ouvir, e já houveram momentos em que ele precisava. Então eu falei para ele. E isso é essencial, porque tem vezes que parece que a gente não consegue lembrar das verdades. E ter alguém ali faz toda a diferença. Eu acho que, na verdade, o ponto central é ter um marido que se busque parecer com Jesus. Aham. Porque eu entendo os comentários de uma pessoa que fala mal de casamento
e de filhos, de maternidade, quando ela só teve na vida maus exemplos do que é um marido e um pai. Uhum. Então, às vezes a pessoa viu a vida toda a mãe ser maltratada ou então sobrecarregada em casa. Então, ela passou a ter essa visão errada mesmo. Uhum. Agora, eu acho que nós dois estamos caminhando juntos. Então, assim, que nem eu falei, uns apoiando o outro nos dias de fraqueza na fé e também um apoiando o outro na questão das responsabilidades mesmo. Na faculdade tem semanas de prova que tá impossível, assim. Uhum. E eu tenho o apoio dele para eu poder estudar. Uhum. Para eu não precisar me preocupar com questão de casa ou de comida, assim. Uhum. Tem dias que ele assume essa responsabilidade. Uhum. Então, para mim, é um exemplo prático do marido que dá a vida pela esposa, porque isso não significa só num momento, sei lá, de risco de vida. Isso significa ajudar a sua esposa ali a viver mesmo. Uhum. É nas coisas simples do dia a dia que você vai precisar do apoio e da ajuda do seu marido. Então, isso faz toda a diferença. Eu me sinto segura ali, calma, tranquila, porque eu sei que ele não vai me deixar sozinha. Sei também que com os filhos, com o filho vindo agora, Uhum. ele também vai assumir a responsabilidade quando precisar, dar a vida dele por mim em outros sentidos. Entendi. Thales, depois de uma declaração dessa, se você não levar ela para um jantar ou não fizer um jantar em casa... Mas, Aline, muito bom até aqui a gente conversar e pensar sobre tudo isso. E pensando agora na sua experiência, em tudo que você viveu até aqui, o que você diria para as pessoas, para quem está aí na dúvida se casa, se não casa, e tem faculdade, tem tudo aquilo. Então, dá aí um conselho para as pessoas. O que você diria para quem às vezes está vivendo esse dilema aí de se casar ou não, e levando em consideração que o casamento ele traz consigo a oportunidade, eu diria, para não usar a palavra risco, né? Porque eu acho ruim, a oportunidade de uma gravidez, né? Sim. Igual você falou, não foi planejado, mas é uma coisa que você se casou, a partir disso a vida normal acontece ali, pode ser que surja uma gestação. O que você diria para as pessoas aí? Eu acho que, antes de tudo, você precisa se perguntar por que você quer casar e quais são suas motivações ali nas suas decisões. Talvez você precise ponderar antes sobre a visão que você tem mesmo sobre casamento e filhos antes de se envolver num compromisso tão sério. Mas eu diria para você não ter medo e diria assim, para você, claro, fazer tudo com responsabilidade, com sabedoria, não agir por impulso ou por emoção ou coisa assim, porque realmente envolve uma decisão de prós e contras. Você precisa colocar as coisas na balança. Mas o casamento é bom, a Bíblia diz que é bom. Os filhos são herança do Senhor, os filhos são bons. E não é só um discurso. As pessoas que se casam e têm filhos num casamento que busca ser como a união de Cristo e a igreja, elas podem testemunhar de como é bom, como existe prazer e beleza nisso tudo. Então, eu diria isso, o casamento é bom, mas haja com sabedoria e seguir sempre pelo que a Bíblia diz e não sobre o que as pessoas estão falando. No mundo você vai ouvir muitas vozes, às vezes dentro da igreja você vai ouvir muitas vozes, mas
seguir pela palavra e a palavra aplicada ao seu contexto de vida. Excelente, excelente. Aline, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Foi bom demais. E você que ficou com a gente, valeu também pela sua participação. Semana que vem tem mais Coletivo Talk. A gente espera você para mais um papo, tá bom? Deus te abençoe, valeu e até a próxima.